Hoje é 13 de novembro de 2018. Amanhã começa a ardida com exemplares de 2 jornais à frente deste velho cronista Folha de São Paulo e o Estadão. O articulista crê que lhe puseram esses 2 jornais sobre a mesa para que a Folha não fique com ciúme do Estadão ou vice-versa. A propósito da Folha de São Paulo, este cronista se lembra muitos e muitos anos atrás, quando começou a advocacia em Santos, há quantos anos? 50, sabe-se lá. Já se perdeu o fato da memória. Quem era o proprietário da Folha de São Paulo? Era alguém cujo nome falta à memória, mas que quis ser prefeito de Santos de qualquer jeito. E lá chegou durante a ditadura, de chinelos, aliás. Frequentava a prefeitura de chinelos. E durante algum tempo, realmente, decidiu os destinos daquela cidade linda, à beira da praia. Qual era o nome dele? Caldeira. O Alzheimer ainda não chegou aqui. Caldeira. Tinha um carro bonito, chegava à prefeitura naquele automóvel antigo, clássico. Chegou-se a vê-lo certa vez de chinelos entrando naquele pátio municipal tradicionalíssimo ali a Santos. Era uma cidade perdida. E Caldeira chegou lá como interventor, prefeito nomeado. Fez o que quis durante certo tempo e foi embora. Dizia-se que havia lá na terra uma antiga história de amor malferido que ele quis purgar durante algum tempo. Mas, de qualquer maneira, isso é coisa que já foi, já passou. A Folha está aqui. O que há de análogo entre as 2 edições estão ali e num outro pedaço, já agora do Estadão, uma foto bonita de Marta Suplicy. Este articulista tem coisa mais adequada da competentíssima política Marta Suplicy. Vai mostrar lá abaixo. A senadora paulista está muito melhor na foto que este escriba tem, extraída, diga-se de passagem, há uns 20, 30 anos, quiçá. A memória não traz a data certa, mas com certeza foi extraída para o Jornal do Advogado, quando este escriba era importante na OAB. O retrato foi tirado, foi ampliado, saiu, quiçá, numa das edições do Jornal do Advogado, que era dirigido por este articulista, e ficou aqui para ser exibido, quiçá, um dia qualquer. O dia qualquer é hoje. Este retrato da senadora que o articulista tem nos seus arquivos implacáveis é melhor, cresce, do que aquele publicado na Folha de São Paulo de hoje. Vão os 2 lado a lado para que o leitor escolha um ou o outro, ou ambos, como Marta Suplicy é senadora e, portanto, é uma figura pública. Não há mal algum em publicar esta fotografia, que, aliás, é muito bonita. Diga-se em homenagem à cultíssima senadora e batalhadora, como sempre, diz que vai abandonar a vida pública. Não o faça, porque ainda há muito o que fazer dentro desse episódio romântico da vida da senadora, que se prolonga há muitos e muitos e muitos anos. A Folha traz, analogamente ao Estadão, o pai dos heróis, Stan Lee,
morrendo aos 95 anos. Stan Lee, para quem não sabe, é o autor daquelas histórias em quadrinho, Homem-Aranha, Capitão Marvel, Príncipe Submarino, talvez, e outros que absorveram a mente deste articulista que de vez em quando ainda é uma criança grande, quando ele tinha seus 8, 9, 10 anos atrás, 10 anos de idade, corrija-se, e lia aquelas revistinhas emprestadas por um amigo porque não podia comprá-las. A propósito de Capitão Marvel, é bom lembrar que Capitão Marvel tem uma história também na Ordem dos Advogados, porque há uns 30 anos, o cronista sempre fala há uns 30 anos, há uns 40 anos, há uns 50 anos. 10 anos de diferença não é muito quando se cuida de uma vida bem longa como aquela que este articulista tem, mas a Ordem dos Advogados tem relação, sim, com o Capitão Marvel. Qual era o nome do colega? O nome dele não importa, mas há muitos e muitos anos atrás, este advogado defendeu um outro advogado processado na Ordem por propaganda ilegal ou por falta ética, porque, precisando ilustrar umas razões finais num processo criminal, desenhou um Capitão Marvel numa das páginas. Aquilo foi um escândalo. Foi escandalosamente imoral, onde se viu um desenho de Capitão Marvel no entreato de razões num processo criminal. Aquilo deu trabalho para exculpar o colega que tinha uma veia de desenhista muito bem desenvolvida. Talvez, inclusive, este cronista tenha uma cópia daquelas razões que despertaram furor no capítulo disciplinar da Ordem dos Advogados em São Paulo. Deve ter uma foto daquilo. Foto não havia fotocópia naquela época. Era uma página amarelada que com o tempo desaparecia. Como se chamava? Termofax. Termofax. Este advogado deve ter ainda uma dessas máquinas estocada nos seus arquivos, também implacáveis em razão do desenvolvimento da fotografia e da fotótica neste país e no mundo. A propósito de Stan Lee, a Folha e o Estadão trazem, sim, comentários análogos sobre esse grande autor de histórias em quadrinhos. Era o faltou de O Príncipe Submarino, quem sabe, Homem-Aranha, Capitão Marvel, Thor e outros personagens fabulosos. Sempre a luta tremenda do bem contra o mal. E se perguntará por que é que o articulista hoje examina histórias em quadrinhos com Stan Lee, que morreu aos 95 anos, deixando muita saudade entre adultos e crianças, e não tão adultos assim, porque este cronista conhece um cultíssimo desembargador em São Paulo, muito estimado, aliás, por toda a classe, que é um grande colecionador de figurinhas de futebol, jogadores de futebol. É isto, daquelas que, quando nós éramos crianças,
nós usávamos para jogar um jogo cujo nome o articulista esqueceu, mas era de... Qual era o nome disso? De estampa, tampa de estampa, tampa de estampa. Abafa. Era o jogo do abafa. Quem conseguisse abafar a figurinha do outro levava a figurinha para casa. Então, ficamos hoje com as duas fotos de Marta Suplicy, uma extraída da Folha de São Paulo, outra dos catálogos secretos que este articulista tem. Este escriba prefere aquela que tem do que a outra, embora ambas sejam muito belas e bem colocadas. Fica isto a título de um começo saudável da manhã de hoje, e se para de falar por hoje de Bolsonaro, porque aquilo cansa. Comentar todo dia o que acontece com a vida do capitão. O capitão acorda, cuida-se, vai, fala, discute, debate, escolhe os seus assessores mais padronizados ou mais diferenciados, e este antigo criminalista precisa viver, precisa trabalhar, cuidar dos seus clientes, levar dinheiro à família e divertir-se um pouco, sem cansar-se. A escolha de aspectos políticos desse Brasil sofrido. E lá na Viva.